Bom dia, pessoal. Hoje eu preparei uma revisãozinha para o simulado que vocês farão na quarta-feira, a partir do meio-dia até as 10 horas da noite. E vou dar algumas dicas do que vocês têm que estudar, né? Nessa revisão eu dei uma sugada, assim, para dar um norte para vocês. Para que vocês se organizem na hora de resolver o simulado de química. Deixem ao lado a apostila e o livro de atividades, tá? Porque muitos exercícios estão bem parecidos com o do simulado. Quem tem um livro de atividades e apostila toda feita, bonitinha, organizada, vai conseguir muito mais fácil estar resolvendo as questões. Outra informação importante: só vai ter uma correta para assinalar. Tá? Diferente do trabalho, ou vai ser A, ou a B, ou a C, ou a D. Ou aí. Não vai ter mais de uma para não dar confusão. Porém, a prova da Beatriz vai ser diferente da prova da Rafaela. Como assim, professora? São 10 questões, só que as 10 questões da Rafaela vão estar misturadas, então a da Beatriz vai estar diferente, a questão 1 da Rafaela não vai ser a mesma que a 1 da Beatriz. E a ordem das respostas também. A 1 da Beatriz, que fala sobre lei de Hess, né, pode ser a 10 da Rafaela sobre lei de Hess. E as opções A, B, C, D e E também são alteradas. Então, você vai fazer o seu. Eu posso tirar a dúvida com algum amigo? Posso, porém, não adianta eu passar o gabarito. Exemplo, a Beatriz fez, passou o gabarito para a Rafaela. A Beatriz tirou 10, a Rafaela vai tirar 0. Porque o gabarito não é o mesmo, tá? Então, dica importante. Faça. Tenha dúvida? Ó, fulano, tô fazendo assim, essa daqui como é que tu fez? É diferente de passar o gabarito, ok? Então, vamos para o próximo slide. Conteúdos que caem neste simulado, tá? É o conteúdo do livro que vocês estão usando agora, do livro, se eu não me engano, é de número 6, né? E o conteúdo é termoquímica e cinética química. Lembrando o que é uma reação exotérmica e uma reação endotérmica. Nós estamos vendo esse conteúdo até agora enquanto estudamos cinética química, né? Que ele é extremamente importante. Exo significa para fora. Então, uma reação exotérmica que libera calor para a vizinhança. Ó. Se eu pegar num recipiente onde está acontecendo uma reação exotérmica e encostar nesse recipiente, ele vai estar quente, porque ele vai estar jogando calor para o ambiente. Ao contrário de uma endotérmica, endo quer dizer para dentro, tá? Então, tá pegando o calor da vizinhança e trazendo para dentro dela, ó. Tá roubando o calor da vizinhança. Então, é diferente. O calor está entrando na endo, enquanto na exo está saindo. Quando eu tenho mudanças de estado físico, ó, eu não tenho reação química. Exemplo, quando a água passa de sólida para líquida, ela não está ocorrendo uma reação química. Porque se estivesse ocorrendo uma reação química, deixaria de ser água e passaria a ser uma outra substância. Está acontecendo um fenômeno físico. Lembra que a gente viu lá no primeiro ano. Ou seja, a molécula de água sólida está virando molécula ainda de água, porém líquida. O sólido das moléculas estão agarradinhas e o líquido elas estão dando um espaço entre elas. E no gasoso tem um espaço maior ainda. Então, prestem bem atenção na seta, tá? Que esta seta aqui vai indicar o que está acontecendo e se está acontecendo com liberação ou absorção de calor. Dica também para o simulado quarta-feira. Eu estou lá com o formulário aberto. Deixe uma aba com a revisão, com essa revisão também aberta, tá? Ah, e esse exercício aqui é sobre mudança de estado físico. Então, tu vai lá e vê o que a professora falou sobre esse conteúdo, tá? Que todas as questões que tem lá, alguma coisa foi falada na revisão. Então, prestem bem atenção. Olha a setinha. Para o sólido virar, ó, gás, que chamam isso de sublimação, ou para o sólido virar líquido, onde esse nome é fusão, ou para o líquido virar gás, onde ocorre a vaporização, isso tudo ocorre com absorção de calor. Todas essas três mudanças de estado físico são endotérmicas. Ok? Lembrando que absorvem calor. A vaporização ela pode também ser chamada de evaporação ou ebulição. Se for rápida,
uma vaporização muito rápida, eu chamo de ebulição. Se for lenta, eu chamo de evaporação. Ok? Então, essas reações, esses fenômenos ocorrem com absorção de calor. São reações endotérmicas. Agora, quando o gás está virando líquido, o gás virando sólido, que também é sublimação, o gás virando líquido, condensação, e o líquido virando sólido, eu tenho que liberar calor para isso ocorrer. Então, esses três tipos de fenômenos físicos são reações são fenômenos que liberam calor, exotérmicos. Lembrando que a condensação pode aparecer em alguns lugares como liquefação. Então, solidificação, condensação e sublimação do gás para o sólido são fenômenos que liberam calor e são, então, exotérmicos, certo? Agora, temos algumas reações químicas para a gente classificar se ela é endo ou exo. Então, reações exotérmica e endotérmica, como elas são representadas? A reação exotérmica, que é aquela que libera calor, quando representada através do símbolo ΔH, que é a variação da entalpia, esse ΔH sempre tem que estar negativo. A energia pode ser dada em quilocaloria ou só caloria, quilojoule ou só joule. Porém, quando mostra o ΔH negativo indica exo e ΔH positivo indica endotérmica. Porém, existem algumas representações onde não mostra o ΔH, mostra apenas o calor. Quando o calor for depois da seta positivo, ela é exo. Ou antes da seta negativo, exemplo, menos 20,2. Vamos botar também quilocalorias. Ela também vai ser exo. Agora, quando depois da seta... Quando depois da seta for negativo, ela é endo. Ou antes da seta positivo, também vai ser endotérmica. Então, se mostra o ΔH é mais fácil, mas se não mostra, tem que lembrar dessa regrinha, tá? E vai cair isso no simulado. Depois da seta positivo, antes da seta negativo, exotérmica. Numa endotérmica, depois da seta negativo, antes da seta positivo. Lá na apostila de vocês, a gente fez alguns exercícios sobre isso, se eu não me engano, página 9 ou 10, tá? Depois deem uma olhada e peguem caneta marca-texto nesses exercícios que a gente fez, para classificar se é endo ou exo, que vão estar bem parecidos com os do simulado. Agora, reação de combustão. Lembra que eu disse que para algo queimar, além do combustível, eu tenho que ter o comburente, certo? Porque senão não existe a combustão, não existe a queima. Então, uma reação de combustão, eu sempre tenho um combustível qualquer, mais um comburente. O comburente, normalmente aqui, para a gente, é o oxigênio gasoso. E vai formar os produtos de uma combustão. Prestem bem atenção, não existe queima só com combustível, não existe queima só com comburente. Eles são um par, preciso do combustível e do comburente. Exemplo, ali nós temos uma vela acesa, onde a vela é o combustível, e o oxigênio do ar, que é o comburente, que está fazendo com que aquela vela esteja acesa, certo? Aí a pessoa foi lá e colocou um copinho lá, e a vela continuou acesa. Chegou um momento que a vela apagou-se. Por quê? No primeiro momento onde colocou o copinho e a vela ainda está acesa, tem oxigênio ali dentro daquele copinho. Então, a vela está consumindo esse oxigênio e continua acesa. Quando acabou o oxigênio dentro do copo, só ficou a vela que é o combustível. Acabou o oxigênio, não tem mais reação. A vela apagou, parou a combustão. Por quê? Só combustível não mantém a queima. Preciso de combustível e comburente. Então, a reação de combustão, que é uma queima, que é o que aconteceu ali com a vela, a reação de combustão, ocorre com formação de conjunção de combustível mais comburente. Combustão é uma queima e o ΔH dessas reações de combustão são
negativos, liberam calor. Coloca a mãozinha ali na chama, vê se ela não está quente, né? Porque é uma reação de combustão, que nada mais é do que uma reação exotérmica. Reação de combustão, eu tenho ali a reação de combustão completa, lembrando que combustão eu tenho combustível, comburente, formando, ó, setinha, gás carbônico e água. Eu tenho que balancear. Vai pedir para ser feito isso. Como é que eu começo a balancear uma reação de combustão? Simples e fácil. Primeiro balanceia carbono, depois hidrogênio, depois oxigênio. Segue esta regra. Na frente eu sempre vou ter uma molécula de combustível. Então aqui, ó, quantos carbonos eu tenho? 1 vezes 2, 2 carbonos. Aqui tem 1. Para que eu tenha 2, eu tenho que colocar o 2 na frente, ó. 2 vezes 1, 2. Então eu tenho 2 carbonos aqui e 2 carbonos aqui. Balanceou o carbono. Vou para o hidrogênio. Quantos hidrogênios eu tenho aqui? 1 vezes 6, eu tenho quantos? 6 hidrogênios. Aqui tem 2. Que número vezes 2 vai dar 6? 2 vezes 3. Então, 6 hidrogênios e 6 hidrogênios aqui, ó. Balanceou o hidrogênio. Oxigênio sempre é o mais difícil. Quando eu vou balancear o oxigênio, eu vou começar de trás para frente. Porque eu já mexi em todas as estruturas do oxigênio depois da seta. Como assim? Olha, 2 vezes 2 eu tenho quantos oxigênios? 4. 3 vezes 1 eu tenho quanto? 3. 4 mais 3 eu tenho quantos oxigênios? 7 oxigênios. Quando dá um número ímpar, eu coloco lá na frente do O, 7 sobre 2. Por quê? Não tenho 7 oxigênios depois da seta? 7 dividido por 2 vai dar 3,5. 3,5 vezes 2 vai dar o 7 que eu preciso. Professora, e se tivesse dado número par? Se tivesse dado 8, ali eu colocaria metade do 8, 4. Se tivesse dado aqui, ó, 10, eu colocaria aqui metade do 10, 5. Mas como deu um número par, eu coloco sempre o número sobre 2. Reação de combustão. Combustível, C2H6. Comburente, 7 sobre 2O2. Forma o quê? Quais são os produtos formados nessa queima? Gás carbônico e água. Isso é uma reação de combustão. Então, assim, formas de calcular a entalpia. Vão ter 3. Entalpia de formação, entalpia de ligação e lei de Hess. Quem fez o exercício extra que foi proposto, não vai ter erro, tá? É bem parecido com aqueles 3 que foram feitos, tá? Aquele que valia nota livre. Prestem bem atenção. O exercício vai te mostrar que forma que ele quer que você determine. Vamos ver como se determina a entalpia de formação. Ó, calcular a variação da entalpia da reação do CH4 mais 2O2 formando CO2 mais 2 águas. Utilizando as entalpias de formação. Olha lá. Ele disse que é a entalpia de formação. Em quilocaloria por mol e ele deu o valor. Entalpia de formação ele sempre dá o valor do ΔH ou numa tabela ou assim como ele mostrou aqui, ó. Então, embaixo do CH4 eu vou pôr o valor dele, ó. Menos 17,9. O O2, por que eu coloquei 0? Tem o valor do O2 aqui? Ele deu o valor de O2? Não, quando ele não dá o valor, é porque é uma substância simples. ΔH de uma substância simples é 0. Setinha, valor do CO2, ele colocou aqui, ó. E água, cada água é 68,3, mas eu tenho 2 águas. Então, o que foi feito? 2 vezes o 68,3, daí deu um valor, juntou-se com o 94. Por que juntou-se? Porque ambos são negativos, então vai dar um valor negativo maior ainda. E menos 17,9 com 0 dá menos 17,9. Esse detalhe aqui agora é importante, ó. Quando eu tenho ΔH de formação, depois da seta é produto e antes da seta é reagente. Então, eu faço o menos 230,6 menos da fórmula e o reagente também é menos, ó. O que acontece com esse menos e menos? Vai virar mais. Então, vai ficar menos 230,6 mais 17,9.
Como eles têm cargas diferentes, eu diminuo e mantenho o sinal do maior. O maior é o menos 230. Então, vai dar menos 212,7 quilocalorias, porque ele falou que a unidade das energias estavam em quilocalorias. Deu uma reação de ΔH negativo. Observaram? Ou seja, essa reação é uma reação exotérmica, que libera 212,7 quilocalorias. Certo? Entalpia de formação, não tem erro. Coloca os valores embaixo e faz produto menos reagente. A próxima é lei de Hess. O que é a lei de Hess? Vamos lá. A lei de Hess, ele dá as semi-reações e pede para te achar a reação principal. Sempre que ele fornecer várias reações e pedir uma principal lá embaixo, é a lei de Hess. É isso que ele quer. Ó. E ele deu 1, 2, 3 reações. Vamos lá, lembrar como é que a gente faz? Qual reação tem carbono grafite? A primeira. Eu quero um antes da seta, e aqui eu tenho um está antes da seta, então eu vou copiar essa daqui. Copia essa reação. Depois, H2 mais 62 mais H2O. Vamos ver. Eu quero 2H2. Aqui tem quantos? 1. Então, eu tenho que multiplicar essa daqui por quanto? Por 2. Automaticamente, eu multiplico o ΔH também. E CH4, eu quero 1 depois da seta. Aqui tem, mas está antes da seta. Então, eu tenho que inverter. Quando eu vou inverter, a reação que tinha sinal de menos vai virar de mais. Depois eu vou cortar quem está antes e quem está depois da seta e vou achar o ΔH da reação. Essa, com certeza, é a mais trabalhosa da prova. Não é a mais difícil, é a mais trabalhosa da prova. E o que ele quer, como resposta final, é o valor do ΔH. Então, vai ser esse menos 393, que a gente copiou. Esse daqui vezes 2, que vamos ver quanto que vai dar. Deixa eu pegar aqui a calculadora. Vamos lá, 285,5 vezes 2. Então, vamos fazer aqui, 285,5 vezes 2. Só copiou, né? Só multiplicou por 2, continuou do mesmo lado. E o de baixo a gente vai inverter. Se era menos 889,5, vai ficar mais. Aí a gente pega esses valores, joguem eles com esses sinais da calculadora, menos 393, menos 571, com mais 889,5. Vai dar um ΔH de menos 74,5 kJ. Esse vai dar o ΔH da reação. Não tem segredo. Para quem acompanhou, tem tudo no livro de atividades, vai ser bem tranquilo. ΔH de ligação. Então, aí é que pode... Aquele da lei de raiz é o mais trabalhoso, mas esse do ligação eu acredito que seja o mais difícil. Não se preocupe que eu coloquei as reações abertinhas, mostrando as ligações bem simples. Aqui vai ter uma tabelinha, ele vai dizer o ΔH de ligação vale tanto. Aí a gente sabe que é entalpia de ligação. O que acontece aqui? Ó, H2 é H ligado a H. Então, essa ligação H com H, ele vai dar quanto vale a ligação H com H. Vai ter uma tabelinha. H com H vale 436. Cl2 quer dizer um Cl ligado a Cl. E vale 242. Setinha. 2HCl quer dizer que tem H ligado a Cl. Que vale menos 431. Porém, olha só. Eu tenho duas moléculas, por isso que eu tenho que fazer 431 vezes 2. Se eu tiver a molécula de água, eu vou fazer a ligação O com H, ó. Na molécula de água, a ligação O com H corre 1, 2 vezes. Se eu tiver duas moléculas de água, é 2 vezes a do O com H vezes 2. Prestem bem atenção. O que tem de diferente na energia de ligação? Eu não faço ΔH, eu esqueço o ΔH. Na energia de ligação, antes da seta sempre vai ser positivo e depois da seta sempre vai ser negativo.
Não faz produto menos reagente. Antes da seta é positivo, depois da seta é negativo. E a gente só junta isso. Ok? Então, é 678 positivo com menos 862, que vai dar um total de menos 184. Ok? Quilojoules, porque provavelmente todas as energias estavam em quilojoules. Lembrando que quando falo em entalpia de ligação, eu não coloco produto menos reagente. Antes da seta sempre é positivo e depois da seta sempre é negativo e só junto esses valores na calculadora. Entalpia de ligação. Entalpia e energia de ativação. Aqui começa a entrar o conteúdo cinética química. Ok? Então vamos lá. Aqui eu sempre tenho reagente no início e produto no final. Para calcular o ΔH em um gráfico, eu faço P menos R. Ok? Quanto vale o produto? Menos 30. Menos, quanto vale o reagente? Menos 50. Esse com menos vai ficar o quê? Mais. Então, menos 30 com mais 50 vai ficar o quê? Mais 20. Mais 20, qual é a unidade de medida? Quilocaloria. Então, é uma reação endo ou exo, se ficou mais 20. Se ficou positivo, é uma reação endotérmica. Energia de ativação, como eu determino? Quanto variou do menos 50 até chegar ao menos 20? E aí? Variou 10, 20, 30. Energia de ativação sempre é positiva. Então, a energia de ativação, que é essa setinha ali, é igual a 30 quilocalorias. E o topo, ponto mais energético, que eu chamo de complexo ativado, vale menos 20. Complexo ativado vale menos 20. É sempre o ponto mais energético, quilocalorias. Sem erros, né? O que é energia de ativação? Energia de ativação é energia necessária para que ocorra uma reação química. O que é preciso para que ocorra uma reação química? Além de energia de ativação, que os choques, que as colisões sejam efetivas. Como eu determino a velocidade de uma reação química? Então, a velocidade eu determino pela variação, quanto variou na concentração, dividido pelo tempo. Então, para determinar a velocidade de uma reação, eu faço quanto variou na concentração, dividido por quanto variou o tempo. Vamos colocar isso em prática. Tem uma reação N2 gasoso mais 3H2 gasoso, formando 2NH3 também gasoso. Para determinar a velocidade da reação, monitorou-se a concentração do hidrogênio ao longo do tempo, obtendo os dados contidos no quadro que segue. Com base nos dados apresentados, é correto afirmar que a velocidade de formação da amônia é... Primeiro que esses dados valem para o hidrogênio. Então, vamos calcular para a velocidade para o hidrogênio. Quanto variou o tempo? De 0 a 120, variou 120 segundos. Só que ele quer a resposta em minutos. 120 segundos são quantos minutos? E aí? 2 minutos. Então, vamos usar em minutos. De 0 a 2 minutos, variou 2 minutos. Ok? E a concentração, que era 1, foi para 0,4. Variou quanto? 0,6. Então, a velocidade com relação ao H2 é 0,6 dividido por 2, 0,3. Só que ele não quer do H2, ele quer da amônia. Então, vem aqui. Se a do H2 é 0,3, que a gente determinou ali, quanto que é da amônia? A amônia é o NH3, vou chamar de X. Eu resolvo a regra de 3, X vezes 3 e 0,3 vezes 2. Vai dar 3x é igual a 0,6. O 3 está multiplicando, passa dividindo. 0,6 dividido por 3 vai dar 0,2. Resposta certa, letra
B de bola. Ok? Porque ele pediu da amônia. Se ele pedisse direto do H2, seria o 0,3 que a gente encontrou. Como ele pediu da amônia, é 0,2. Faz a regrinha de 3. Fatores que alteram a velocidade de uma reação química. Esse é o último conteúdo que cai. São 5 fatores: concentração, temperatura, superfície de contato, catalisador ou inibidor e pressão. Quanto maior a concentração, maior a velocidade. Quanto maior a temperatura, maior a velocidade. Quanto maior a área de contato, maior a velocidade. Catalisador aumenta a velocidade, inibidor diminui a velocidade. E quanto maior a pressão, maior a velocidade de uma reação. Tem uma tabelinha. O método 1, 2, 3 e 4, o estado do comprimido inteiro ou triturado. Qual é o mais rápido? Triturado, lembra? Quanto maior a área de contato, então eu faço uma bolinha no mais rápido. Temperatura da água. Onde ocorre a reação? Quando a água tiver 10 graus ou 60 graus? Qual é mais rápido? 60 graus. E automaticamente o tempo ele já representou. Ó. Esse aqui é o mais rápido, depois vem este, depois este, por último este. Então, o que recebe mais bolinhas sempre é o mais rápido. Então, o método 2 foi o mais rápido. Certo? Não tem grandes problemas. Façam com bastante paciência, não façam assim querendo terminar logo, façam com tempo, certo? Para que não haja erros. Beijos, até quinta-feira.